Paz, irmãos, da paz do Senhor. Hoje, dia 25 de setembro, vamos trazer mais uma reflexão para abençoar a sua vida. Hoje estaremos lendo aqui, falando em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50 até o final. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo escreveu muitas cartas às igrejas, já comentamos isto aqui, escreveu aos Romanos, escreveu aos Coríntios, escreveu aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e aos Tessalonicenses. Ele pregava a palavra de igreja, de cidade em cidade, abria igrejas. Algumas dessas cidades não temos cartas direcionadas à igreja nessas cidades, como ele esteve em Bereia, esteve em Laodiceia e outros lugares, mas não há cartas para essa cidade. Mas essas temos aqui para orientação. E ele recebia informações de que havia alguma situação na igreja local, precisava orientar, e ele então mandava carta com orientação. As orientações que ele deixou para cada uma dessas igrejas servem para a igreja em todos os tempos, com situações semelhantes, ou mesmo para que nós possamos ler as cartas, entender os pensamentos, os propósitos, o sentido, e poder também colocar em prática em nossas vidas e entender a doutrina bíblica cristã verdadeira. A carta aos Coríntios, ela é muito interessante. A igreja de Corinto era uma igreja que Paulo cita que tinha todos os dons espirituais, mas ao mesmo tempo era uma igreja que tinha alguns problemas, e Paulo sempre tinha que resolvê-los. Por exemplo, logo lá na primeira, aqui na primeira carta aos Coríntios, ele conversa logo no início lá, havia uma discussão entre os coríntios, um dizendo que era de Paulo, outro dizendo que era de Pedro, outro dizendo que era de Apolo, outro dizendo que era de Cristo, que eram facções dentro da igreja. Todos estavam errados, porque um dizia: sou de Paulo, não sou de Pedro, não sou de Apolo, e consequentemente não sou nem de Cristo. Então, aquela discussão, Paulo ensinou a eles alguma coisa sobre isso. Inclusive fala que ele nem chegou a batizar muitas pessoas na igreja, que ele não foi enviado para batizar. Ele era missionário, pregava a palavra, instituía pastores, e aí esses pastores, esses dirigentes da igreja, é que batizavam os cristãos. Então não tinha nem aquela situação: eu fui batizado por Paulo, então eu sou de Paulo; eu fui batizado por Pedro, eu sou de Pedro. Não. Então as pessoas tinham ideias erradas, ele foi ensinando. E assim vai adiante. Tem um capítulo 7 que ele fala sobre o casamento, dá orientações sobre isso. O capítulo 11, quando ele fala da Santa Ceia do Senhor, tem uma parte específica a partir do 23, porque havia muitas dúvidas, ele então coloca aquilo que ele recebeu do Senhor, sobre como deve ser a Santa Ceia, qual o sentido da Ceia do Senhor. O capítulo 12 e o capítulo 14, onde ele fala sobre o exercício dos dons espirituais. Explica os dons, as manifestações de Deus, e depois mostra como eles devem ser exercitados na igreja. Entre esse 12 e 14, ele coloca um caminho muito mais excelente, que é o capítulo 13, onde ele fala sobre o amor, inclusive que o amor
é a base de todas as coisas. E o capítulo 15, a qual lemos para essa reflexão de hoje, dia 25, é um capítulo todo, praticamente todo, inteiramente dedicado à ressurreição dos mortos. Infelizmente, havia na igreja em Corinto alguém que acreditava que você poderia ser batizado por pessoas que morreram, seus parentes, avô, bisavô, trisavô, tetravô, enfim, alguém assim, sem essas pessoas ter conhecido a Cristo. Paulo faz uma ironia quando ele fala sobre o batismo, a ressurreição de mortos, sobre essa doutrina, porque a Bíblia não apoia essa doutrina. Pastor, é aqueles que morreram sem o conhecimento de Cristo. Bom, se houver alguém que nunca ouviu falar de Jesus, não teve nenhuma chance, nenhuma possibilidade, o Senhor saberá como tratar disso. Não é nós aqui que vamos ficar discutindo ou vamos tentar resolver por nossos próprios meios, batizando, fazendo, acontecendo, dizendo, não, não. Então não quero entrar neste ponto, eu quero falar sobre a ressurreição. Ele chega a dizer, já citamos aqui em algum momento também, em algumas reflexões, se não me engano é o versículo 22, não, deixa eu ver, 20, não, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque alguém já começou a não acreditar, é mais ou menos o que muitas pessoas estão pensando hoje no século XXI, morreu, acabou. E isso completamente é contrário ao Evangelho. O que Cristo fez para nos salvar? Ele morreu na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. E a Bíblia diz que ele é as primícias daqueles que vão ressuscitar. A história, a vitória da igreja, a doutrina bíblica nos mostra que nós, cristãos, remidos e lavados no sangue do Cordeiro, a doutrina bíblica, acreditamos na ressurreição dos mortos. Paulo pregou isto no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Ele fala sobre isso em Atenas. Atenas era a capital da filosofia grega, a capital da Grécia, a capital, a ideia de filosofia. Lá existia um lugar chamado Areópago, onde as pessoas podiam subir ali naquele lugar e falar sobre algum pensamento na cabeça deles, né? O pensamento deles filosófico. Paulo tinha sido perseguido em uma determinada cidade, não me lembro bem se foi Tessalônica, alguma cidade assim, e ele então deixou alguns dos discípulos ali e foi para Atenas. Enquanto ele esperava os outros chegarem, os seus companheiros, para continuar aquela viagem, ele andou para a cidade e viu muitos altares, inclusive um ao Deus desconhecido. E aí ele então vai ao Areópago e fala, pegando, como eu, de vez em quando eu falo na igreja, né, o pessoal gosta de dizer, pegando o gancho, né, pegando ali um elo para poder as pessoas entenderem, o Deus desconhecido. E aí ele começa a falar que aquele Deus desconhecido, ele sabia quem era aquele Deus, era o Deus que criou os céus e a terra, enviou Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou de mortos. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, aquelas pessoas não acreditaram, ou parte delas, e saíram, não ficaram mais, mas algumas pessoas continuaram ouvindo, e a Bíblia diz no final do capítulo 17 que algumas pessoas aceitaram a Cristo como único e eterno Salvador de sua vida, porque essa é uma das bases da fé cristã. Nós não estamos aqui vivendo neste mundo, nascemos, vivemos e morremos e tudo acabou. Não. Existe vida após a morte, não como algumas religiões pregam. Um mundo dos espíritos, ou uma reencarnação, ou um purgatório, ou um nirvana, ou nada disso. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem cabe morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo.
Mas entre a sua morte e o juízo final, haverá algumas situações, e Paulo nos deixa bem claro isso em todos os seus ensinamentos, como já pregamos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E entre essas etapas vai passar uma que chama-se a ressurreição. A Bíblia fala em primeira ressurreição e segunda ressurreição. Quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, aqueles que estiverem, e deixa claro aqui, nós lemos no texto, você viu aqui, né? Eu vou repetir até aqui para não ter problema, né? Nós começamos no 50, o 51. Aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dominemos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a voz da trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que ele explica também, como eu já falei em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que já pregamos. Cristo volta. Então vai ter a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. Só os salvos vão ouvir isso. Os ímpios não. Os mortos de todas as épocas, não é época depois de Cristo, todas as épocas. Adão, Abel, todos. Noé, enfim, todos os salvos, todos os que esperavam a vinda do Messias e os que a sua primeira vinda e os que esperam a sua volta, os que conviveram com ele na época que ele esteve aqui na terra, até morrer na cruz, ressuscitarão em corpo glorioso. E os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Mas é muito interessante, meu amado irmão, uma coisa que eu quero chamar a atenção de você nesta parte do ensinamento de Paulo. Ele diz aqui, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Pastor, então, como entender este versículo em relação à vida de Paulo? Simples, meu amado irmão. Paulo acreditava piamente que Jesus poderia voltar ainda durante a sua vida aqui na Terra. Ele sabia o dia? Ele sabia a hora? Ele sabia o momento? Não. Veja que o próprio Senhor Jesus apareceu a ele, falou muitas coisas, como ele depois, ele explica isso na carta aos Gálatas, como ele recebeu muitas orientações do Senhor. Quando ele fala da ceia em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, assim como eu recebi do Senhor. Então o Senhor Jesus deixou muitas orientações, a Paulo apareceu ele, revelou a ele muitas coisas. Mesmo aqui, aliás, no 2 Coríntios, no capítulo 12, ele conta uma história de um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, a qual não é lícito falar. Aquele homem era ele mesmo. Então ele foi ao terceiro céu, recebeu algumas orientações, palavras, mas que ele não poderia falar. Paulo não sabia o dia da volta do Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus disse que enquanto ele estava aqui na terra, ele não sabia. Infelizmente, alguns homens pertencentes a algumas seitas e heresias que existem aí, que estão ainda atuantes nos dias atuais, já marcaram a volta de Jesus. Há uma certa seita que hoje está aí, que se diz hoje evangélica, que tem uma profetisa que escreveu muitos livros, né? E ela é muitas vezes elogiada demais por eles. Mas como que essa seita surgiu? Lá em 1843, um pregador, eu também não vou dizer o nome, porque eu já estarei dizendo o nome da seita praticamente, que as pessoas conhecem a história, mas você, que é bom entendedor, pode entender. Pregador que saiu era batista, se não me engano, ele começou em 1830 a estudar a volta de Jesus e chegou a umas conclusões, fez umas contas, pegou uma máquina calcular, entre aspas, né? Fez umas contas e marcou a volta de Jesus para uma data ali de setembro, outubro, alguma coisa assim, de 1800, não é 1900 não, 1843. O pessoal vendeu, quem acreditou na pregação dele, que ele passou alguns anos pregando, vendeu tudo que tinha e subiu para as lajes das casas lá nos Estados Unidos, em determinada região, esperando que Jesus voltasse. Jesus não voltou. Aí ele fez as contas,
chegou à conclusão que ele tinha errado por um ano. E retomou isso para 1844. Novamente Jesus não voltou, ele pediu desculpa, pediu perdão, disse que estava errado e abandonou a sua ideia. Mas outras pessoas então criaram uma chamada teoria, né? Vou até dizer o nome, teoria do santuário, que Jesus já voltou, mas ele está preparando o santuário, purificando, para depois ele levar a igreja para lá. Isso não é doutrina bíblica, isso não é ensinamento cristão, isso não é palavra de Deus. Quando Jesus voltar, ele não vai voltar para limpar santuário, para depois levar a igreja, não. Ele disse lá em João capítulo 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Lá há moradas, lá há situações diferentes. Se não fosse assim, se não tivesse essas moradas, eu vos teria dito, vou preparar o lugar. E quando eu for e preparar, voltarei e levarei para onde eu estiver, esteja vós conosco. Então, as moradas estão lá, preparadas para nós. Então, não tem, Jesus vem no meio, não. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Perfeito? Vai voltar. Então, as seitas heresias começam a marcar a volta de Jesus. Paulo sabia? Não, Paulo não sabia. Mas ele disse o seguinte, nem todos dormiremos. Então, ele estava aguardando a volta de Jesus. Pastor, mas o que significa isso para mim? Bom, meu amado irmão, a primeira coisa que eu vou falar a você é o seguinte, jamais, em tempo algum, um pensamento de lá, um pensamento de cá, pessoas falando isso, falando aquilo, duvide jamais que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Nunca duvide disso. Isso é uma realidade que todo cristão deve não somente crer, mas vivê-la. Como assim vivê-la, pastor? Porque se eu creio que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, eu também preciso estar preparado. Preparado para, se eu vier a falecer antes da sua vinda, no dia da sua da sua volta, eu possa ressuscitar na primeira ressurreição, receber um corpo glorioso e ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Se eu estiver vivo, ele pode voltar hoje, ele pode voltar agora. Há um belo hino, que não é da harpa, não é do naro, que diz, ele pode voltar agora. Ninguém sabe o dia nem a hora que ele voltará. Ele voltará brevemente. Prepara-te, irmão, para não ficar. Então eu tenho que estar preparado, porque ele pode voltar agora. E se ele voltar agora, eu tenho que ouvir o som da trombeta, a voz do arcanjo, receber uma transformação no meu corpo e subir para estar com o Senhor para sempre. É o que Paulo diz aqui. O que ele diz? Ele estava esperando isso. E deve ser todos cristãos em todos os tempos também devem viver da mesma maneira. Porque senão, meu amado irmão, nós vamos acabar nos distraindo com as coisas deste mundo. Já tenho falado algumas reflexões e volto a dizer, a nossa vida não é daqui, não é deste lugar. Nós estamos aqui, estamos vivendo nesta terra, temos que pregar o evangelho. E quando estivermos aqui, eu não vou ficar tentando prever a volta de Jesus e paralisar minhas atitudes ou enganar pessoas desta forma. Não. Eu vou viver o evangelho. Então eu tenho que pregar a palavra de Deus. Se tiver um enfermo eu tiver que orar, orarei crendo que o Senhor pode curá-lo. Se tiver uma pessoa possessa pelo demônio, eu preciso orar por esta pessoa para que o demônio saia da vida dela. Se houver alguém que está precisando um ensinamento bíblico, porque o Senhor disse, pregamos recentemente lá em Mateus, de fazer discípulos ensinando a guardar todas as coisas, para que o Senhor possa ir transformando a vida dessa pessoa e pregando a cada dia. E brevemente o Senhor Jesus Cristo voltará e que todos devem estar preparados. Olha ao seu redor. Olha para dentro de si mesmo. E veja se as pessoas estão se preparando para a volta de Jesus. Uns estão preocupados com o corpo físico. Pastor, é problema não. Paulo fala até da questão aqui em Corinto também, mas ele diz, o exercício físico para pouco aproveito. Sabe por quê? Porque se eu tentar ficar com um corpo malhado, bonito, sensacional, e esquecer que Jesus está voltando, não preencher meu tempo com coisas espirituais,
então eu posso fracassar espiritualmente. Jesus pode voltar de repente, né? Hoje vocês estão preocupados com as redes sociais. Ah, pastor, é pecado ter rede social? Não, meu amado irmão. Como também não é pecado você fazer o seu exercício? É, mas a rede social não pode suplantar, não pode ser maior, não pode ser mais importante para nós cristãos do que estar nos preparando para a volta de Jesus. Na verdade, as redes sociais precisam ser usadas para evangelizar, para falar de Cristo, para anunciar nas redes sociais que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Esse deve ser o verdadeiro uso das redes sociais por nós cristãos. Ou com a internet, ou com a televisão, ou com o esporte, ou com qualquer coisa, pode ter N coisas que nos distraem. Pastor, no tempo de Paulo não tinha? Tinha, meu amado irmão. Já no tempo de Paulo lá, depois que ele fala até da questão, já tinha as Olimpíadas antigas, já tinha pessoas na arena lá querendo ver pessoas ser mortas lá pelos imperadores romanos. Tinha um monte de coisa que podia atrapalhar. E Paulo sempre pregou, falava da vida dele e falava para a igreja, a qual se afastasse das coisas que poderiam verdadeiramente afastar-nos de Deus. Ele diz, primeiro de lá, nem a carne nem o sangue pode herdar o reino de Deus. O primeiro versículo que lemos. Depois ele vem aqui, no 53. Porque convém que isto que é corruptível seja visto da incorruptibilidade, isto que é mortal seja visto da imortabilidade. E quando isto que é corruptível se vestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se vestir da imortalidade, então, por ser a palavra que está escrita, tragará foi a morte na vitória. O inimigo a ser destruído nesse sentido é a morte. Por quê? Depois que nós ressuscitarmos em corpo glorioso, não morreremos jamais. Não morreremos jamais. Pastor, mas nós vamos ao juízo final? Vamos. Eu falei da primeira ressurreição, mas existe uma segunda ressurreição. Quando será essa segunda ressurreição? Quando a igreja tiver ressuscitado e os vivos tiverem seu corpo transformado, nós vamos para as bodas do Cordeiro no céu, que durarão 7 anos. Enquanto isso, a terra estará em tribulação durante 7 anos. O juízo de Deus sobre aqueles que não quiseram aceitar o seu filho, negar. Então vão estar sob o domínio de Satanás com o anticristo, o falso profeta. No final deste período, Israel vai clamar para o Messias, Jesus virá na batalha de Magedon, destruirá os exércitos inimigos, lançará o falso profeta e o anticristo no lago de fogo e enxofre, e o dragão, que é Satanás, no abismo, o anjo prenderá ele por 1000 anos, e o Senhor reinará com a sua igreja e com Israel durante 1000 anos aqui nesta terra. Afinal de 1000 anos, Satanás será solto, ainda consegue arrebatar algumas pessoas, algumas nações, mas o Senhor destruirá, e aí virá a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. E todos vão comparecer diante do juízo do trono branco, e cada um vai pagar pelos suas ações. A palavra de Deus está aqui, e por isso que temos que pregar. Por isso que temos que anunciar ao povo que é necessário se arrepender, que é necessário ter os seus pecados perdoados, que é necessário aceitar a Cristo como o único e eterno Salvador da sua vida, porque o juízo final está chegando. E aí não vai ter jeito. Não tem uma outra chance depois da morte, depois do juízo final. Então é hora de pregar a palavra. Carta dos Coríntios, no capítulo 15, o capítulo sobre a ressurreição, é um despertamento para nós cristãos. Procedi no final aqui, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundando na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que trabalho é esse? É pregar a palavra. Mas ele pede para que nós sejamos firmes e constantes. Firmes em falar a verdade. Firmes em proclamar o Evangelho de Cristo. Não entrar nos ventos de doutrina que aparecem a cada dia. Firmes é proclamar a verdade, a palavra de Deus. E constante é sempre. Tem uma coisa constante, é uma coisa que continua. Pastor, mas parece que a gente está falando ao vento, as pessoas não estão ouvindo, não importa. Pregue, fale, continue.
Eu já contei aqui, não vou contar o nome da pessoa, mas eu conheci uma pessoa, ele trabalhava no Senac, ele era um instrutor, e um dia um aluno chegou para ele e falou assim: "Pô, eu gosto de você." Isso é meu irmão. Tem uns, bobear, tem uns 40 anos, talvez, esse fato que aconteceu. Falou: "Poxa, eu gosto de você, fulano, porque você não é aqueles cristãos que fica perturbando, falando de Jesus toda hora. Então, eu gosto de você." E aquilo perturbou aquela pessoa. Ele conversou com outra pessoa, por isso eu soube do assunto. Ele disse: "Não, agora a partir de hoje eu vou mudar. Você é um cristão que fala de Jesus toda hora, que as pessoas se incomodem comigo." Não sei se ele fez ou se não fez, espero que tenha feito. Mas o mundo quer isso, o mundo quer a nossa amizade. O mundo quer que você chegue e ache que tudo que estão fazendo é bonito, bacana, legal, sensacional, tapinha nas costas. Mas, na verdade, nós temos que anunciar Jesus. Mesmo que incomode as pessoas, mesmo que elas não gostem, porque brevemente Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Sede firmes e constantes. E o versículo anterior a esse o 57, diz: "Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo." Possamos realmente fazer cada vez melhor a obra do Senhor enquanto Ele não vem arrebatar a sua igreja. Eu vou orar por você nesta hora, pedir a bênção do Senhor sobre a tua vida. Amado Pai querido, te agradeço por todas as bênçãos ao qual o Senhor tem derramado em nossas vidas. Senhor Deus, a nossa esperança está na volta de Cristo, porque o Senhor voltará. Estaremos livres de todas essas situações. Hoje nós nos preocupamos, e estamos aqui temos um preocupamento com desemprego, com problema financeiro, com coronavírus, com isso, com aquilo, com a luta diária, até as perseguições. Mas quando o Senhor voltar, nos levar, recebemos o corpo glorioso, nós não vamos passar por mais nada disso. Então vale a pena, Senhor Deus, continuar firme. Mas não queremos ir sozinhos para o céu, precisamos pregar esse evangelho a tantos quantos ainda não te aceitaram como Salvador. Nos ajuda, nos dá força para que possamos proclamar esta palavra, este evangelho do reino a cada dia, Senhor. Te peço agora que eles estão lutando dentro de alguma dificuldade, enfermidade, problema. Às vezes entregamos a tua serva Lília, toda a sua família ali, ó Pai, da Vitória, a tua filha, curando. O Alisson, teu servo também, que está lutando ali contra o câncer, da Vitória. Senhor Deus, te pedimos uma bênção, Senhor Deus. Ontem ali foi um pedido de oração ali em Nova Campina. O Misael vai estar nesse final de semana fazendo uma prova ali. Senhor Deus sabe todas as coisas, Senhor Deus, propósito. Esteja com ele, Senhor Deus, e abençoa, Senhor Deus, por tua vontade, que ele possa passar nesta prova, progredir na sua caminhada ali também, na sua profissão, para a glória do teu nome. E abençoa, Senhor Deus, todos quantos os outros estão precisando de uma porta aberta. Abençoa também a família do irmão do Nilton, que ele tem pedido muito. Senhor Deus, enfim, cada servo teu, Senhor Deus, com a irmã Josefa, são vários pedidos que temos, várias pessoas que estão necessitadas, estão passando por dificuldade, problemas, pessoas missionárias que estão pregando a tua palavra, a igreja perseguida. Senhor Deus, cada servo teu, Senhor, nos ajuda a continuar firme, constante, abundante na tua obra, como diz o texto aqui de Coríntios. Nos abençoa, perdoando os nossos pecados e nos guardando na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, através desta palavra, desta reflexão, em nome de nosso Senhor e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.